Estamos juntos em mais um episódio do quadro Em Sintonia com a Amizade Social, uma realização da Fundação Dom Avelar, tendo o apoio da CNBB Nacional. Esse quadro que tem como objetivo aprofundar o tema da campanha da fraternidade, que nos convida a vivermos uma amizade fraterna, uma amizade social, a vivermos como irmãos. No programa de hoje, nós vamos trazer um recorte desse tema muito importante. Vamos falar sobre a sinodalidade, como construir unidade em meio à pluralidade. A nossa convidada é Maria Cristina dos Anjos, socióloga, especialista em projetos sociais e na dimensão social da fé, assessora nacional da Caritas Brasileira para o tema das migrações e participante do Sínodo. A gente tem uma honra muito grande, uma alegria muito grande de te receber aqui, Maria Cristina, seja bem-vinda. Estamos de volta, agora sim, a Maria Cristina consegue nos ouvir. Bom dia! Olá! Bom dia, bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso, né? Fazendo essa conexão. E já nesse início de entrevista, falando sobre esses desafios de conectarmos as pessoas na pluralidade, estamos vivendo isso aqui na prática. Mas aí a gente tenta de novo, né? Os desafios existem, às vezes as barreiras existem, são de toda ordem. Mas o nosso desafio, o nosso compromisso, o nosso chamado é exatamente passar por essas barreiras e construir não pontes, não muros que nos separam, mas construir pontes que nos aproximam. E como o sínodo, viver a sinodalidade, ajuda nesse contexto da construção dessa sociedade fraterna e unida que queremos ter. Pois é, o sínodo, falar já de sinodalidade significa um jeito de ser, né? Um jeito de ser igreja, um jeito de conviver, um jeito de caminhar. E a sinodalidade chama para isso, né? Para caminhar juntos. E não é possível caminhar juntos sem uma construção de unidade, sem as pessoas se relacionarem, se respeitarem, de fato, terem uma convivência. Então, o sínodo, toda a discussão dele perpassa essa perspectiva de que as pessoas estejam no centro, que, de fato, se leve em conta as pessoas e que a gente consiga, de fato, respeitar cada um, respeitar a pluralidade, as culturas. Então, é muito importante pensar a perspectiva sinodal a partir de uma perspectiva de caminhada conjunta, de unidade. Então, não podemos deixar, né, Maria, de falar em respeito. Esse é um dos temas, respeito ao outro para essa construção. E olhando para a Assembleia Sinodal, que temáticas ou que questões foram discutidas e que refletem sobre a construção da unidade na diversidade? A Cristina é uma das 2 mulheres brasileiras convidadas a participar do processo do Sínodo em Roma e esteve lá, né, participando disso tudo. Então, o que a gente precisa, que temas foram discutidos lá? Muitas questões, né, foram abordadas nessa perspectiva sinodal. Mas eu acho que a gente parte do princípio que a igreja ela sempre foi esse espaço plural de pessoas, de culturas, de jeito de ser, de jeito de celebrar, e isso precisa ser percebido, respeitado e garantido numa perspectiva de igreja sinodal. Esse é um primeiro elemento. E se discutiu muito também que, como eu dizia anteriormente, essa igreja, para ter esse olhar, ela precisa, primeiro, olhar esse central, que são as pessoas que estão nessa igreja e que conformam essa igreja a partir
de uma pluralidade. E essa pluralidade ela precisa ser respeitada. Se falou muito também de que há uma necessidade da gente perceber a vivência, a necessidade de viver muito mais a perspectiva da convivência entre as religiões, de viver o ecumenismo como um elemento também central na vivência dessa sinodalidade. Quer dizer, aí também a perspectiva do respeito, da valorização da vivência, da religião das pessoas, é preciso garantir nessa caminhada sinodal. Dialogamos muito sobre essa igreja que ela precisa estar ela precisa estar vivenciada dentro de um contexto específico, né? A igreja ela está dentro de um território, dentro de uma cultura, dentro de uma comunidade, e essa comunidade ela tem uma cultura própria, ela tem um jeito de ser próprio, e essa igreja ela precisa estar vivenciada a partir desse lugar, a partir dessa cultura. Então, é muito importante, nesse sentido, escutar a comunidade, as pessoas, perceber essa cultura, o jeito de ser, e viver, de fato, uma igreja que está contextualizada, que está dentro de uma cultura e que vive o evangelho a partir de uma cultura específica, né? Então, essa questão é muito importante, porque isso favorece a presença e participação das pessoas. Não dá para viver, por exemplo, celebrações totalmente alheias à realidade da comunidade, né? Sem dialogar sobre o que vive aquela comunidade, qual é a cultura que perpassa aquela comunidade. Então, foram alguns dos elementos dialogados ali no sínodo. Nossa, estamos então diante de um desafio muito grande, né? Esse mundo secularizado, fluido, com algumas mudanças de perspectivas, né? Ampliação de conceitos que até então a igreja se formou, a sociedade, pensando de uma forma, entendendo o mundo de uma forma, e de repente esse contexto vai mudando. A vida ela é dinâmica, a sociedade é dinâmica, e aí é preciso também ter essa dinâmica interna, né? A igreja também precisa criar essa condição de poder não perder a sua característica, a sua essência, aquilo que é próprio, que é singular e que precisa ser preservado, a nossa identidade também, mas, por outro lado, perceber também esse movimento e fazer esse diálogo, né? Fazer esse diálogo. Estamos diante desse desafio. O sínodo traz esse desafio, essa unidade na pluralidade. E conseguir isso é uma chave para a gente viver aquilo que a campanha da Fratelli desse ano nos pede, que a Fratelli Tutti também traz, que é sermos todos irmãos. Vivemos nessa comunidade global, né? Fraterna. Isso não é fácil, né? Mas nossa igreja dá o primeiro passo quando convoca esse sínodo. Exatamente. Por exemplo, um grande desafio também dialogado ali no sínodo é essa questão da mobilidade hoje. Nós estamos numa época que já as pessoas já não estão mais enraizadas num único lugar. Elas transitam por várias paróquias, por várias dioceses. Elas... claro que existe no interior ainda aquela paróquia onde você vai naquela paróquia, naquela igreja, mas existe, principalmente no mundo urbano, uma outra referência de território, né? E aí, como que nós podemos viver e levar o evangelho dentro dessa realidade,
né? As pessoas, elas já não estão mais vinculadas a um único lugar. Hoje, por exemplo, quando você olha, por exemplo, os migrantes chegam trazendo suas culturas, que também precisam ser incorporadas nessa igreja. Então, assim, é tão desafiante pensar essa questão hoje, né, nessa transição que nós estamos. Por exemplo, o pessoal da Ásia dizia assim, os jovens não estão na igreja, os jovens estão nos shoppings, estão nas praças. Como evangelizar a partir disso? Como chegar até esses jovens? Então, assim, nós estamos com desafios muito bonitos, eu diria, que nos provoca a sair daquilo que foi sempre o estabelecido. Hoje nós precisamos pensar olhando para essa realidade que nós somos parte dela, né? A igreja está dentro desse contexto. E aí nós precisamos pensar nisso. Abrindo mão, né, de antigas formas de ver, entendendo que é preciso realmente fazer essa adaptação, esse olhar, por uma questão de manutenção, né? Abrir e ver mesmo qual é a realidade agora que me apresenta e como, a partir disso, eu posso manter essa unidade considerando isso, porque não dá para fazer de conta que não existe. Você trouxe um aspecto, essa questão territorial, né, que as pessoas estão se movimentando mais, a pandemia também com o uso das tecnologias digitais, vai trazer também outros desafios, essa questão da formação do grupo, de engajamento das pessoas nas ações, nos movimentos, também é uma dificuldade desse momento de hoje. A questão dos valores também, na ideia de família, de comunidade, são muitas coisas, muitos desafios que eu acredito que os questionários que foram aplicados, né, nas comunidades, lá naquela primeira etapa, apresentaram muitas questões. E aí a gente vai para o documento final do Sínodo. Que questões apontam para esse tema da unidade na diversidade, aqueles pontos específicos que já nos alertam aí do qual vai ser o caminho a ser traçado. Pois o documento final, então, ele vem trazendo, ele vem reforçando tudo isso que a gente está conversando, né? Que é preciso essa compreensão, ele começa discutindo essa compreensão básica do sentido de sinodalidade hoje, e aí, dentro desse capítulo, ele traz o tema da unidade, nessa diversidade que somos, isso está bem presente. Ele traz a discussão do caminhar juntos, então, assim, essa reflexão de que, a partir do batismo, todos nós temos a mesma dignidade, e, nesse sentido, há espaço para todos nessa igreja, e aí é preciso que essa igreja se abra para acolher todos e todas, né? Então, vem tema dos leigos, tema das mulheres, mas também das pessoas que, de alguma maneira, estão afastadas da igreja e que é preciso abrir para acolher essas pessoas, né? Ir ao encontro, fala muito da escuta, da importância da escuta, para entender e, inclusive, valorizar o que trazem as pessoas em torno da reflexão dessa igreja. Então, traz muito isso, traz o tema da formação, de que é muito importante garantir a formação de todas as pessoas, para que, de fato, elas possam caminhar juntas, né? E uma formação, o Sínodo afirmou muito que não é formação em separado, mas é formação conjunta de ministros ordenados, de leigos, enfim, todos trabalhando juntos, processos formativos, até para se integrarem, para caminharem juntos, e não cada um para um lado, né? Do clero. Então, assim, teve muito o tema formativo, como também um caminho
para compreender essa dinâmica da sinodalidade e para, de fato, caminharem juntos nessa perspectiva. Né? Teve muitas discussões em termos de que é importante, nessa igreja, a gente perceber os diferentes carismas, as diferentes vocações, e a igreja, com criatividade, construir novos ministérios para, de fato, abrir caminhos para que todo mundo se sinta parte, envolvido, contribuindo com o caminhar dessa igreja. Então, o tema das vocações, dos carismas, dos ministérios também foi muito debatido. E vai também afirmando, eu diria, por um lado, o tema da participação, se discutiu muito, por exemplo, o tema da transparência na igreja, no sentido assim, que todas as pessoas possam, de fato, saber dos processos que vão acontecendo nas igrejas locais, que possam ter todas as informações, e, ao mesmo tempo, é importante manter a unidade. A questão da unidade foi sempre um elemento presente nessa discussão. Pois é, olha aí, quanta coisa, né? Só essa questão de ver os talentos, integrar esses talentos na vida, na dinâmica da igreja, essa abertura para ver o que o momento presente hoje nos pede, quais são os novos pastorais, talvez, movimentos, o que precisa se criar para dar conta das necessidades do hoje, do agora. É claro que a gente tem um ontem como referência e sempre a história serve de base, mas é olhar o presente e mirar o futuro, para que a gente possa realmente dar passos consistentes, assertivos, firmes, numa igreja que se renova, numa igreja que está viva, olhando para as necessidades atuais, sem perder a sua identidade. É isso, é estar presente nesse contexto global, com a sua identidade própria, mas também dizendo, estou aberta, né? Aberta. Mentalidade e coração aberto, como nos pede o Papa nessa encíclica. Nossa, é muito trabalho. Chega a dar assim, uma motivação, que a gente tem muita coisa para fazer, né, Maria? Tem. Muita coisa, tem muito trabalho a ser feito e é preciso ter coragem, engajamento, participação de todos, né? Todos somos convidados a estar nesse momento. E aí entra a questão também da ação prática, né? Você está aí como assessora da Caritas, dentro de uma questão específica que é a migração, mas a gente também ainda temos muitos desafios sociais, que a igreja que tem esse lado de oração e vida, ação, né? Prática também social, precisa estar atenta. Isso. O Papa, ele foi assim, muito feliz na homilia da celebração final do sínodo, em que ele chama todos para se levantarem, para, de fato, não se manterem sentados na estrada, mas, de fato, se levantarem e serem criativamente avançar com essa igreja. Né? Ele usa outros termos, mas ele nos chama para a ação. E o sínodo, ele afirma muito que a igreja, ela existe para o mundo. Então, o tema da missão foi um tema muito, muito discutido. Nós temos que estar prontos, mas para o mundo, para a missão. E, nesse sentido, é preciso olhar, essa igreja precisa olhar para a realidade, é preciso olhar os desafios que estão colocados e, de fato, pensar como ser presença dentro dessa realidade. E aí veio o tema dos pobres hoje, né, discutindo muito que os pobres, eles têm diferentes rostos, diferentes realidades, diferentes necessidades, e a gente precisa olhar para isso. Muitas vezes a gente dialoga sobre a pobreza como se ela fosse única e todo mundo fosse igual ali, né? Não, ela vem, a realidade de pobreza
dos povos indígenas é diferente da realidade de pobreza dos ribeirinhos, dos migrantes, dos catadores de materiais recicláveis. Como olhar para essas diferentes Tudo realidades? isso. A gente vai matar esse tema, vou precisar interromper para um intervalo comercial, mas só daí a gente viu a diversidade, a pluralidade, o tamanho do desafio que a gente tem só nesse recorte do pobre, pobrezas no plural, e como integrar isso numa unidade. No próximo bloco, já finalizando, queria só que você trouxesse seu sentimento de ter participado do sínodo e o que a gente pode esperar, como cada um pode se integrar nesse contexto. Juntos com você em mais um episódio desse quadro Em Sintonia com a Amizade Social, uma realização da Fundação Dom Avelar, com apoio da CNBB Nacional, hoje com o tema Sinodalidade, construir a unidade em meio à pluralidade. Nossa convidada, Maria Cristina dos Anjos, socióloga, especialista em projetos sociais e em dimensão social da fé, assessora nacional da Caritas Brasileira para o tema das migrações e participante do Sínodo, da Sinodalidade. E a gente quer te ouvir, Maria Cristina, sobre a sua visão, você que esteve lá, quais são os grandes desafios vindo à nossa realidade de igreja do Brasil, nossa realidade particular. O que precisamos fazer, qual será o nosso dever de casa para vivermos essa unidade na pluralidade? Muito bem, eu acho que participar do sínodo nos dá uma dimensão do que é essa igreja, né? Dessa pluralidade da nossa igreja. E eu acho que todas as discussões realizadas ali nos faz responsáveis, tanto os que estiveram lá, mas todos nós, de fato, depois de 3 anos de trabalho, de diálogo, de reflexões, de buscar ver como vamos implementar os resultados, as reflexões, as orientações que saem do sínodo. Então, é muito importante conhecer o documento final, acho que todos nós precisamos conhecer o que veio como resultado dessa reflexão e pensar como que na nossa realidade, né, de maneira criativa, a gente pode implementar as orientações que estão ali. Né? Eu acho que é muito importante não deixar que os resultados dos sínodos fiquem em nossas gavetas. A gente precisa acolher e refletir na perspectiva de construir caminhos de implementação. Essa é agora a tarefa de todos nós, né? E assim vivemos essa sociedade fraterna, essa amizade social que nos convida a CNBB nesses seus 60 anos de realização da campanha da fraternidade e que faz o convite que está lá na carta encíclica do Papa Francisco para que todos, né? Todos sejamos irmãos. Então, muito obrigada. Deixa aí a sua mensagem, as suas considerações finais. Foi uma alegria te ouvir aqui trazendo essa perspectiva, essa esperança, essa mensagem de esperança que vem a partir da realização do sínodo. Eu que te agradeço, né, por essa oportunidade de falar um pouquinho do que foi viver essa experiência. Eu acho que é uma experiência única que a gente vai levar para a vida toda, né? De fato nos transforma. A gente não foi só para uma assembleia, a gente viveu uma experiência que ela marca a nossa vida. E eu pessoalmente acho, né, desde da primeira etapa, eu acho que nós estamos vivendo um advento na igreja. E eu sinto que a gente nós já estamos em caminho, né? E essa igreja ela tem muito o que construir nessa perspectiva sinodal, e eu acredito muito que a gente vai dar passos de fato, onde a gente vai conseguir ampliar esse acolhimento, onde as pessoas vão, aos poucos, encontrando o seu lugar para viver o evangelho nessa igreja juntos, né? E eu sinto que nós temos muito o que fazer para, de fato, abrir, acolher e garantir que todos se sintam parte desse caminhar.
Maravilha. Que cada um faça, então, a sua parte, cada um na sua instituição, a Caritas Nacional, cada paróquia, cada instituição. Nós aqui do Grupo Excelsior de Comunicação, Programa Sintonia, Fundação Dom Avelar, estaremos todos, sim, unidos, engajados para tornar real aquele desejo e as perspectivas que foram traçadas pelo Sínodo. Muito obrigada. Conversei com Maria Cristina dos Anjos, assessora nacional da Caritas Brasileira. Muito obrigada por hoje, Maria. Tenha um ótimo dia. Obrigada. Um abraço.